E encontrei sim algumas coisas. Me baseei bastante também neste livro aqui, que nós fizemos em parceria, né, o SEDOC fez em parceria com o nosso amigo Torrid, artista plástico que já não está mais entre nós, mas ele foi fundamental para ilustrar a nossa apresentação. Este livro aqui também, Boiadeiros e Tropeiros, da Jane, né? O Messias, que era o marido, ele era filho de um tropeiro, Capitão Fiuza. E ele conta a história aqui do pai dele, como tropeiro, como é que eram as tropas, como é que ele fazia os negócios. E muitos outros livros pesquisei, principalmente o jornal A Comarca, que é o jornal que nós temos mais que centenário, que publicou praticamente tudo que nós temos aí sobre a história. Então é isso que a gente vai falar um pouco sobre a visita dele aqui, mas daí eu pensei, eu vou falar só sobre a visita dele aqui naquele dia da inauguração da estação. Aí eu pensei, eu vou contextualizar como é que estava o Brasil em 1875 e como é que estava Mojimirim nessa data. Para a gente ter aí, para fazer essa contextualização, certo? Então, a hora que eu fizer assim, você muda o slide, por favor? Então, essa é uma pintura do Torrid da estação em 1875, vista daqui para cá, né? Se a gente estivesse aí na frente, olhando para cá. Aí, olha, como é que estava então esse cenário no Brasil nesse período? Então, voltei um pouquinho atrás, 1870, os primeiros imigrantes italianos chegam ao Brasil. Por que eu citei isso? Porque a vinda dos imigrantes para o Brasil, ela vai ser de suma importância para Mojimirim, porque Mojimirim vieram muitos imigrantes italianos, né? Eles chegaram em 1886, tá? Então a estação foi inaugurada em 75, os primeiros imigrantes em Mojimirim chegam em 86, já chegam de trem, certo? Olha lá, em 72 é fundada a Companhia Mogiana e em 75 ela chega até a cidade de Mojimirim. Eu não vou me alongar nessa parte porque eu acredito que o Denis vai colocar. Em 76, Dom Pedro II se encontra com Almeida Júnior que embarca para a França. Aí eu fiz um resuminho, mas eu vou falar mais sobre o Almeida Júnior depois. Em 88 ocorre o fim da escravidão. Mojimirim tinha escravos, nós vamos ver, eu vou colocar a população. E em 89 acontece a proclamação da República. Então, a gente vê aí que foi um período bastante conturbado, um período bastante, como que eu perdi a palavra agora, conturbado mesmo, né? Com o fim do Império, Dom Pedro é banido e volta para Portugal, né, e deixa sua terra. E nesse pacote então feitas as primeiras leis, vamos dizer assim, mais democráticas. O registro civil é criado, porque até então todo o registro era feito pela Igreja Católica, e nós vamos ver depois aqui para frente
alguma foto que tem um cemitério bem no centro da cidade de Mojimirim. A gente vai ver uma foto, uma pintura do Tólide, que ele coloca um muro do cemitério nessa rua lá em cima, que dá na Praça Rui Barbosa. Né? Então, tudo era feito pela igreja. Com a proclamação da República, a separação, né, entre o governo, o Estado e o público e o privado, né, vamos dizer assim. Eu queria que você colocasse o primeiro, que é a pintura de Dom Pedro II. Então, essa é uma pintura, óleo sobre tela, de Almeida Júnior, em 89. Ele não pintou assim, essa pintura não foi com o Dom Pedro sendo modelo, ele pegou ele através de uma fotografia. Mas acho que vocês conhecem, têm conhecimento de quem foi Almeida Júnior. Né? Almeida Júnior foi vamos dizer assim, no meu entendimento, foi o maior pintor acadêmico que o Brasil teve no período colonial. Né? Então ele pintou essa figura de Dom Pedro, apesar de na época os críticos da época não gostaram, mas eu gosto muito dessa foto aí. Mojimirim. Como é que estava o Mojimirim nesse período aí, de 1875? Todos nós sabemos que Mojimirim teve uma grande importância, porque o nosso território era muito grande, que ia lá do Rio de Atibaia até o Rio Grande, divisa de São Paulo com Minas, né? E nesse período aí que Dom Pedro veio para cá, a cidade tinha muitos casos de varíola. Então, nós estávamos numa pandemia naquela época, né? E as pessoas da cidade tiveram que ir para os bairros, para os sítios, para ficar longe da contaminação. Naquela época ainda não se fez o uso da máscara como nós temos agora, né? Pode entrar. Dom Pedro II chegou aí visitar esse hospital, que a gente chama também Hospital dos Radiólogos. Esse hospital ele existia na região norte da cidade, mais próximo lá das chácaras de São Marcelo. Quem é de Mojimirim sabe, ficava naquela região norte. Ele foi demolido já no século passado. Com a visita, a cidade se aprimorou em levar os doentes para fora da cidade, através de carroças puxadas por mulas e burros, que eram levadas geralmente por negros que tinham tido a doença. E eles iam andando pelas ruas lá que dão para a Zona Norte, eles iam gritando: vai bexiguento, que era para as pessoas se entrarem para casa, quem estava na rua, para não se contaminar. Todo mundo sabe que a varíola, ela dá aquelas pústulas, aquelas bolhas, então como se fossem bexigas, né? Então eles gritavam: vai bexiguento, para as pessoas poderem se isolar. No mês de janeiro, no início então do ano em que Dom Pedro vinha para cá, a rua São José, que é a rua onde Parnaíba hoje, ela vai ser alargada, porque ela é estreitinha como muitas ruas que tem lá no centro. Então ela é alargada porque Dom Pedro iria subir essa rua para ir até o centro da cidade. Aí, olha, essa é uma pintura também do Tólide, a rua já alargada, com a antiga imagem da estação, e só que em 75 ainda não tinha esses coqueiros plantados.
Ele foi plantado depois, para a terceira visita do imperador. E essa que nós estamos falando é a primeira. Também antes da visita, só para vocês terem essa ideia de como estávamos em Mirim, atrasada, né? A Câmara recebeu um ofício do comendador João Lisário de Carvalho de Montenegro, que oferecia à Câmara 100 volumes encadernados para a criação de uma biblioteca. A resposta do ofício foi que Mojimirim ainda não estava preparado para ter essas coisas. Então, vocês imaginem, né? Dispensar a biblioteca. Assim estava o Largo da Matriz, hoje Praça Rui Barbosa, todo enfeitado com bandeirinhas, tinha esses arcos, né, que na época era símbolo de vitória, de festa, de comemoração. Essa casa amarela é a casa aonde Dom Pedro II sempre foi hospedado quando esteve em Mojimirim. É a casa do coronel Guedes, José Guedes de Souza. Aqui do lado, cadê o meu aparelhinho? Aqui do lado, olha, nós vemos o muro do cemitério. Então, aqui é a Praça Rui Barbosa. Esse prédio aqui, a gente pode dizer que seria as casas pernambucanas hoje, ou o antigo teatro maravilhoso que nós tínhamos, hoje casas pernambucanas. E aqui é a rua que, vindo para cá, ela dá aqui na estação. Então, esse aqui é o cenário. Pode passar? Aí, olha, em 75, então, os preparativos e a programação toda, elas começam a ser iniciadas, tá? Então, nesse período aqui, a cidade tinha 4 igrejas, uma Câmara Municipal, a cadeia, que era recém-construída, e o hospital de isolamento e um mercado. Pode passar. Então, aqui, olha, nós tínhamos a igreja do Rosário, hoje onde é o Colégio Imaculada. Nós tínhamos a igreja de São Benedito, que assim, a primeira, não é a primeira, aqui já tinha tido reforma da igreja de São Benedito, e a igreja do Carmo, que ainda está com a fachada que Dom Pedro viu, que é uma fachada, hoje a fachada atual ela é diferente, porque ela estava caindo, aí o senhor Nora, quando chegou em 1910, fez a reforma. Então, essa reforma aqui, ela foi feita em 1912, que é como está a igreja do Carmo hoje. Aqui o mercado municipal, aonde é a brinquedoteca hoje. Infelizmente, nós perdemos o nosso mercado municipal. Essa eu acho uma coisa assim, que aconteceu no Mojimirim, perdeu muito da nossa história. Porque todas as cidades antigas que você vai, todas têm mercado municipal. Ali você encontra produtos da terra, da nossa terra, da região. E nós não temos o mercado municipal. Infelizmente, eu choro, no sentido de a gente não ter mais esse comércio aqui. E o prédio antigo, que na época que Dom Pedro II chegou, estava novo, porque foi construído um pouquinho antes de ele chegar, que embaixo era a cadeia e em cima era o fórum, e também funcionava a Câmara dos Vereadores. Esse prédio não existe mais, ele foi demolido, porque estava caindo também, foi demolido para ser construída a escola Rodrigues Alves, hoje o Mojimirim, que é também um prédio tombado no Rodrigues Alves. Então, o Rodrigues Alves foi inaugurado em 1919, então um pouquinho antes esse prédio foi demolido. Ele era muito bonito, alto, né? Tinha 2 andares, acho que era praticamente o único que nós tínhamos assim, com 2 andares.
como é que estava o comércio de Mojimirim? Em 75, nós tínhamos 5 lojas de tecidos, 3 de armazéns, assim, com ferragens e de secos e molhados, e 2 lojas de armarinho, 2 lojas de material para confecção de roupas, né? 2 boticas, 2 farmácias e 2 tabernas. Algumas tabernas. Sempre existiu os barzinhos, não é verdade? Aqui eu pus uma cena de Mojimirim antigo. Você vê, as casas eram todas desse nível, assim. E aqui a população, olha. Pessoas bem arrumadas, bem vestidas. E uma junta de boi, aqui, olha, de bois. A lavoura, como é que nós estávamos? O que a gente plantava? Olha, predominava o café, o algodão, a cana, gêneros alimentícios em geral, para o consumo e exportação. E a cultura era feita através da enxada. E aos poucos foi introduzido o arado. Em 87 foi introduzido o arado na cultura, na plantação. Já aí vai começar a entrar, então, o progresso vai adiantar bastante no plantio, né? E o café nesse período aí era o produto mais exportado. Mas daí vocês podem perguntar, mas como assim era exportado? Se não tinha trem ainda. Era exportado em carroças, em conjuntas de bois. Era exportado até Santos. As indústrias a gente considera como, nesse período, era indústria, porque nós não tínhamos fábrica para essas coisas, fábrica de construir tijolo, ou para construir sapato, móveis, ternos, né? Roupas, enfim. Essas eram indústrias daquela época. Eu coloquei essa indústria aqui, antiga fábrica de algodão de Mojimirim, porque muitos de vocês, quando passam aqui na rua Jorge Bissá, aqui atrás, ali na frente, aqui na frente, perto da antiga cadeia, aqui na frente, na rua Jorge Bissá, que ainda tem um pedacinho dela, né? Ainda existe um pedacinho desse prédio. Era uma fábrica, a gente chama fábrica, mas era descascadora de caroço do algodão. Então dali eles formavam aqueles aqueles fardos grandes de algodão, e depois já eram trazidos aqui para serem transportados pela Companhia Mogiana. Como é que era a iluminação pública aqui em Mojimirim? Olha lá, ele era feito à base de querosene com 28 lampiões. O lampião aí eu coloquei numa figura que o Todd fez, que quando nós estávamos montando o livro, a gente falou, não, mas como é que era esse lampião a querosene? A gente não tinha ideia. Aí o Todd pesquisou e fez esse croquis aí pra gente. E saiu no livro dele tem. Né? Então era isso, querosene, ele era aceso depois das 6 horas, e à meia-noite pagavam, e daí a cidade ficava escuras até o dia seguinte, né? Até clarear o sol. E era a querosene. E ainda Mojimirim tinha esse número de lampiões, porque foi uma oferta do João Teodoro Xavier, o nosso mais ilustre cidadão mojimiriano, que chegou a ser presidente da província, e que hoje a gente chama o cargo de governador do estado. Né? O presidente João Teodoro Xavier era um homem bastante à frente do seu tempo, modernizou bastante São Paulo, e enviou, quando ele modernizou a Estação da Luz, para aquela região, ele mandou os lampiões que ele tinha retirado para melhorar a iluminação lá, e mandou para Mojimirim, para a terra dele.
Por isso que nós tínhamos 28 lampiões. A população, naquele tempo eles falavam almas, a nossa população aqui da cidade, não estou contando a população do nosso território, porque Santo Antônio de Posse, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Jaguariúna, Conchal, toda essa região pertencia a Mogi. Eu não estou falando desse território, eu estou falando só aqui da cidade. Nós tínhamos 3.000 almas, pessoas. Tinha 594 casas habitadas e 54 desabitadas. Parece que essa questão hoje continua, né? Nós temos muita casa abandonada sem estar habitada aqui em Mogi, né? Pessoas livres, 2.547 pessoas. 2.000. Escravos, 453, estrangeiros, 2.355, e que sabiam ler apenas 12. Então, para vocês verem aí, olha, nós tínhamos escravos, não era um número tão grande, mas já tinha, né? Nós tínhamos estrangeiros, acho que vocês podem estar achando, nossa, mas quantos estrangeiros? É que, na verdade, eram todos portugueses que tinham vindo habitar o Brasil. Brasileiros, na verdade, eram os índios, ou aqueles que tinham nascido aqui, né? Mas então a maioria eram portugueses e também africanos, certo? Porque nessa época também já tinha negros alforriados aqui no Mogi. Como que era a comunicação com os Santos? Então, ela era feita através de tropas. Então, aí eu peguei essa informação do historiador que eu admiro muito, o tenente agora fugiu o nome dele, Pedro de Massa. Ele descreve em 1909 direitinho como é que era toda essa situação. Ele gostava muito da cidade, ele tinha uma memória fantástica e ele conversava muito com o pai, o Pedro de Matos. Então o pai contava muitas coisas para ele que acontecia. Que os curiosos ficavam se postavam na rua Pariroque, a antiga rua Viracopos, que é a nossa rua principal que entra, quem vem de Campinas entra pelo Pariroque, as pessoas se postavam assim na beirada das casas para ver as tropas passarem, né? Carregadas de mercadorias. Às vezes de longe eles já viam que vinha vindo tropa, porque como era bastante cavalo, era bastante mula e bois, levantava aquele poeirão. Então eles sabiam que a tropa vinha vindo. E essas tropas, ela era composta de lotes, né? Que era composto de 10 bestas ou 10 mulas, que na ocasião havia centenas de lotes ou mais, pertencentes a vários tropeiros, que vinham reunidos. Então, antes da ferrovia, esse tropeiro era um tipo clássico. Era sempre um homem sério, honesto, cumpridor de suas obrigações. Essa foto aí eu tirei da internet, mas no livro do Messias tem a vestimenta desse tropeiro. Trazia sempre uma capa para se proteger do frio e da chuva, botas longas, que às vezes também tinha que andar no barro e atravessar, às vezes, riachos, né? Então, ele tinha que se proteger. Antes da ferrovia, esse movimento comercial em Mogi-mirim era muito grande. Por quê? Mogi-mirim era o centro fornecedor desses gêneros alimentícios e gêneros de toda a qualidade, que iam para Minas Gerais e Mato Grosso. Antes da ferrovia, além das tropas, havia os carros tranqueiros, que seriam os carros cargueiros, que eram grandes, puxados por 15 a 20 juntas de possantes bois.
e muitas vezes reúne-se 30, 40 ou 50 carros no hoje Largo, hoje Praça Francisco Alves e nas imediações. Né? Hoje eu vim de lenço vermelho em homenagem aos tropeiros. Os tropeiros era a vestimenta deles, sempre lenço amarrado no pescoço e, se possível, vermelho. Né? Então aí a gente vê eles com mulas, a carguinha aqui com as vaiacas, né? E eles foram as pessoas que faziam esse comércio funcionar aqui no Jimirim. Com a inauguração da Estrada de Ferro, o serviço das tropas diminuiu, né? E com o prolongamento até Casa Branca, ele acabou por completo. Quer dizer, depois de Casa Branca lá para frente, onde não tinha ainda a estrada, que ela não tinha sido prolongada até lá em Ribeirão Preto, lá continuou os tropeiros, mas aqui em Mojimirim diminuiu bem, né? E como é que era feita essa comunicação? Olha lá, o serviço postal era feito pelo senhor João Paes, as cartas de correspondência vinham em sacos que João Paes carregava as costas. Havia correspondência de 3 em 3 meses. Os estafetas daqui para São Paulo, de lá para cá, se revezavam, porque era muito cansativo. Eles tinham montados em cavalos, mulas, né? Então era muito cansativo. Uma pessoa sozinha vir de sair de São Paulo e chegar em Mojimirim. Então eles tinham pontos que eles se revezavam. E aí o povo se aglomerava na frente da casa do agente à espera de suas correspondências. Aí então esse João Paes falava o nome da pessoa, a pessoa respondia pronto e recebia suas cartas e jornais. Às vezes jornal, mas era mais raro, mas era a carta mesmo que eles recebiam. Aqui eu coloquei como é que estava construída a Câmara Municipal na época de 1875. Tá? Não vou citar o nome dos vereadores, mas são 9 vereadores e 2 suplentes. Muitos dos que estão aqui têm nome de rua hoje. Certo? Por falar nisso, nós não temos nenhum vereador aqui hoje, né? Não, infelizmente. Então, olha, a inauguração foi um ato grandioso, extraordinário. Naquele tempo, Mojimirim estava decadente, não dispunha de recursos, como sempre, né? Mas foi tal alegria do povo que supriu todas as deficiências. A aglomeração foi inacreditável, vieram pessoas de todas as partes e a vida pacata da cidade nesse dia deixou de existir. Todos queriam ver a locomotiva, símbolo do progresso, assim como o imperador Dom Pedro II, que era a primeira vez que ele nos visitava. Aí eu coloquei uma foto do trem de passageiros que Dom Pedro, acho que Dom Pedro chegou, mas era mais ou menos parecido com isso, né? Então, Dom Pedro foi hóspede do coronel José Guerra de Souza, que posteriormente recebeu o título de barão de Pirapitingui. A casa ficava no Largo da Matriz, como já mostrei para vocês, hoje Praça do Barbosa. E o coronel tinha a casa toda preparada, mobiliada com luxo e grandeza para receber o régio hóspede, com todas as honras. O coronel Guedes era um fazendeiro muito rico, poderoso. Até hoje existe a fazenda dele, que naquela época pertencia em Santo Antônio, não, em Jaguariúna, que pertencia a Mojimirim, a fazenda da Barra. Não sei se vocês já ouviram falar, e uma fazenda muito bonita, e era dele a fazenda. Então, a casa dele aqui em Mojimirim não era assim um palácio, mas era ricamente mobiliada, né? E estava preparada para receber a visita de Dom Pedro. Olha lá, como é que era Dom Pedro? Segundo o nosso historiador Pedro de Matos, ele escreve que o imperador era um bonito tipo de homem,
alto, corpulento, desempenado, quer dizer, elegante, muito claro, corado e de olhos azuis. Usava barba finamente tratada. Eu não colocaria defeito. Não, apesar de tudo isso, dele ser um homem elegante, fino, educadíssimo, culto, ele falava fino. Ele tinha fala parecida com de mulher. Ninguém podia interrogá-lo, só responder às suas perguntas. Eu achei esse fato bastante interessante, que eu não sabia, eu não achava. Então, olha, Coronel Guedes preparou com todo conforto o quarto onde ele ia dormir. Só que ele preferiu dormir na sala. Ele dormia no sofá, com as almofadas, uma coxa no lençol. Levantou-se muito cedo, tomava banho, vestia-se e saía a passeio. Esta é a banheira que Dom Pedro II tomou banho na casa do Coronel Guedes. Esta é a banheira e ela existe ainda. E foi a única peça que sobrou, né, que restou, porque ela é pesadíssima, né, Raul? Nossa, nós mudamos de lugar lá no museu, mas deu um trabalho, vieram seis bombeiros e tiveram muita dificuldade para ela comover, porque ela é de mármore muito pesada. Por isso que ela está firme. Ela está no nosso Museu Histórico Pedagógico João Teodoro Xavier. Com Dom Pedro vieram o Visconde de Rio Branco, vieram várias autoridades, né? Com senadores e ministros. Ele trouxe a comitiva dele. Dom Pedro quis fiscalizar as nossas mercadorias, como é que estavam, né? Se estava tudo certinho. Queria visitar as escolas, porque ele era uma pessoa que queria que todos tivessem educação, né? Como ele teve, a educação dele ele foi aprimorar, foi um primor a educação dele, ele queria também, mas acho que as contas, que as coisas não estavam muito em ordem nas escolas, porque naquela época não tinha escola. A primeira escola pública de Mojimirim, ela foi criada em 1900, que foi a Escola Coronel Venâncio. Então, nesse período aqui, só tinha escolas assim isoladas e funcionavam na casa do professor. Então, a municipalidade pagava para o professor, ele dava aula na casa dele, e geralmente mais para meninos, né? Então, fizeram com que ele desistisse dessa ideia de visitar, né, para não entrar em choque, certo? E aí, olha, como é que estava então, voltando naquela imagem, como é que estava a decoração da Praça Rui Barbosa? Montaram um grande pavilhão, lá um pavilhão, olha, onde foram feitos os discursos. Aqui outro tipo de... Naquela época, aquele, por exemplo, seria significando comemoração, vitória, né? Que é um arco. Aqui a antiga igreja São José, quando eu falei lá que no tinha 4 igrejas, eu não apresentei São José, né? Aí que a São José, eu preferi mostrar essa imagem aqui, que é pintura do Tório de essa, né? Só que, na verdade, a igreja ela não ficava nessa posição aqui, que aqui está a casa do Coronel Guedes. E a casa do Coronel Guedes, ela ficava onde é o ponto de táxi do lado da igreja matriz hoje, né? Hoje a igreja matriz se encontra aqui, a nossa igreja matriz São José. Então a casa do Coronel Guedes era aqui. Só que essa igreja aqui, desse formato pequena e bem mais simples, ela estava desse outro lado aqui, olha. Se a gente voltar naquela... Pode ir mais um. Esse é o que eu achei no jornal. O Tório, para fazer aquela pintura, ele se baseou naquela primeira pintura que eu mostrei, ele se baseou nessa
vamos dizer assim, nessa fotografia do Jornal Comarca, né? A casa do Coronel Guedes, né? E aqui, tá vendo esse muro aqui, olha? Tá escrito aqui, ó. Tá escrito que é o cemitério, tá vendo? Muro do cemitério. Então aqui atrás ficava a igreja, o muro do cemitério vinha até na esquina, onde dá quase de frente ali com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje era frente do muro do cemitério. Tá? Então assim estava enfeitada a nossa praça central para receber o imperador. Aí eu coloquei algumas fontes de pesquisa que eu pesquisei, só que eu não pus aí esses dois livros que eu falei, que é esses dois livros que eu falei, que é o primeiro livro do Todd, Viagem ao Passado, que nós participamos, ajudamos a montar. O finado Sérgio Manella também participou. E esse outro aqui, se vocês não conhecem, eu recomendo, tem na banca para vender, que é do Messias Urbini Botelho. Ele já faleceu, mas antes de falecer, ele pediu para a esposa para editar o livro. Ele escreveu as memórias do pai dele, Capitão Fiuza, que foi tropeiro. Então, espero que vocês tenham gostado. Para mim também essa pesquisa foi enriquecedora, né? E eu mostrei assim, uma visão geral de como estava o Motimim, como estava. Né? Agora, cada item desse tem muita história que ser contada, né? Mas a gente deu só uma pincelada. Tudo bem? Obrigado, Carmen. Palmas para Carmen. Foi positivo esse momento. E, Carmen, muito obrigado. E sem mais tempo.